Eu tô testando usar essa câmera agora porque meu celular não tem muita memória, então eu não consigo gravar muitos vídeos ao mesmo tempo. Mas eu ia contar que hoje de manhã eu postei o primeiro vídeo lá pro Apoia-se. Então é a primeira parte do tour pelas estantes, super completo, puxando livro por livro, mostrando as capas, falando um pouquinho sobre cada um. Então eu tô muito feliz que já saiu esse primeiro vídeo. E como eu passei a manhã toda na função de editar vídeo, fazer post, eu agora vou ler um pouquinho lá na rua. Vou pegar os livros que eu quero ler e daí eu mostro pra vocês. E também isso é uma forma de testar se essa câmera funciona pra eu gravar. Daí vocês me dizem o que acharam do áudio, se ficou muito ruim ou não, porque daí eu vou editar pelo computador. Ah, eu tô com Covid, né? Então por isso que eu tô isolada em casa e tinha um monte de coisa pra esse final de semana, não pude fazer nada. Mas tudo bem, porque daí eu aproveitei pra colocar essas coisas em dia. E foi muito bom. Eu tô usando o calendáriozinho aqui dos vídeos e posts, né, pra me organizar, então tô feliz que eu organizei bastante coisa. E agora então vamos ler lá na rua. Hoje é segunda-feira de manhã, eu não fui treinar porque, né, eu ainda tô isolada por causa do Covid, minha voz tá pior do que ontem, mas eu tô bem, tipo, não senti nada, além de um pouquinho de dor de garganta quinta e sexta, e sábado ontem eu já tava bem, então eu tô bem, só tô um pouquinho com o nariz entupido e tal. E o que eu preciso fazer hoje? Eu tenho que primeiro arrumar o meu quarto, que tá uma baderna, toda a minha mesa, a minha cama, e preciso trabalhar, que eu trabalho de casa, então não tem problema, vou trabalhar normal hoje. E que mais? Eu quero ler e eu quero contar pra vocês sobre o livro que eu terminei de ler ontem. E é isso, mas primeiro eu vou dar uma arrumada nessa baderna aqui e depois eu venho falar do livro. Agora eu vim falar do livro que eu finalizei ontem, que foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse aqui, se não me engano, é o segundo livro dela, e também é o segundo livro que eu li dela. O primeiro foi O Peso do Pássaro Morto, que foi uma das minhas melhores leituras desse ano, e agora esse aqui também entrou nas melhores leituras desse ano. Eu amo o jeito que a Aline Bay escreve. Eu não sei como é que ela faz isso. Ela pega temas que são difíceis, sensíveis. Eu gosto muito disso, de ler sobre coisas que são difíceis, né, pesadas, que não são coisas leves, mas que ela torna a leitura leve por causa do jeito que ela escreve, sabe? E outra coisa é que os parágrafos são assim, então é super rapidinho mesmo. É um livro que parece grande, mas ele é bem curto, na verdade. E é lindo, apesar de triste, apesar de dolorido. E eu gosto muito das experiências que ela faz com formas, palavras, com as frases. Ela às vezes usa as palavras bem menor do que as outras e tu entende o porquê que ela tá fazendo isso, sabe? É muito visual, assim, e eu acho que isso colabora muito pra construção de uma narrativa muito interessante, muito original. Isso que eu admiro tanto na escrita dela. E agora, sobre a história em si, aqui a gente acompanha a Júlia, que é a nossa protagonista, desde que ela é criança e depois quando ela é adulta, nessa relação difícil com os pais dela. Então ela tem uma mãe que bate muito nela, o pai dela é meio ausente, depois eles se divorciam. Isso é logo no início da história, tá? Então não é tanto spoiler assim. E é muito bonito ver, né, o jeito que ela traz, a Aline, né, que ela traz essas questões. Então eu não posso deixar de recomendar esse livro, ele é muito bom mesmo, eu gostei muito. Todo mundo com quem eu falei gostou desse livro também. Então assim, mas já aviso, né, tem gatilhos, então procurem antes de ler. Mas eu recomendo muito, 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 maravilhosa. Vou mostrar aqui um trecho que eu gostei muito. É só pra mostrar como é que ela escreve, né. Ela tá falando aqui de uma pessoa da novela, eu acho, e dela diz assim, ó: ela era tão velha que parou de ter ruga. Não havia mais espaço no rosto para o tanto de tempo que já passou.
adoro essa. E tem várias outras assim, mas aí é meio spoiler, né, da história. Mas vou botar mais uma parte aqui que não tem spoiler. Enfim, maravilhosa. Leiam Aline Bay. E eu acho que eu já falei, não sei se nesse vídeo ou em outro, mas foi indicado ao Prêmio Jabuti, é um dos finalistas. Eu não sei quando é que sai o resultado, mas eu com certeza estou torcendo pra esse livro aqui. Então, para dar alguns updates nas leituras, né, que eu comecei essa semana, hoje é quarta-feira, e eu não me lembro qual dia eu terminei Senhor e Servo, que eu comentei que eu tava lendo aqui, que era o conto do Tolstói. Eu gostei muito mais do outro, que era De Quanta Terra Precisa um Homem, que eu já falei em outro vídeo. Esse aqui, Senhor e Servo, não sei, não entendi a moral da história, sabe? Às vezes o Tolstói pra mim acerta muito, e às vezes ele só pesa a mão, sabe? Não gostei. E outro livro que eu comecei, e eu não tava nos meus planos, foi O Imoralista, do André Gide, não sei se é assim que fala, eu até pesquisei. E eu tô achando muito bonita a escrita dele, eu tô recém na página 18, mas eu já passei por algumas coisas que eu fiquei, nossa, que bonito, sabe? O jeito dele escrever. Então eu vou ler aqui um exemplo. Tem um que é bem clichê, que é tipo, tá... Mas pensando que essa obra foi publicada no início do século XX, acho que foi em 1902, isso, 1902. E eu sei que tem controvérsias aqui, enfim, sobre o tema, depois eu falo mais sobre isso, mas ele já começa, assim, logo no início falando: preciso falar a vocês. Saber libertar-se não é nada. O difícil é saber ser livre. Ok, clichê, mas é bonitinho. E a outra frase que eu gostei bastante, que estava na página seguinte, é essa aqui. Cheguei assim aos 25 anos, sem ter contemplado mais do que livros ou ruínas, e não conhecendo quase nada da vida. Punha no meu trabalho um fervor singular. Amava alguns amigos, vocês, por exemplo, mas amava mais a própria amizade. Minha dedicação por eles era grande, mas não passava de um desejo de sentimentos nobres. Adorava em mim mesmo cada bom sentimento. De resto, ignorava meus amigos como eu mesmo me ignorava. Adorei, muito legal. Outro livro que eu comecei, seguindo aquela lógica de tentar ler um pouco pro meu TCC, foi O Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, que eu já tinha lido dela, O Caliban e a Bruxa. E tem vários problemas, enfim, eu falei várias coisas sobre isso no meu Instagram, então ainda deve estar lá nos stories. Dos meus lidos de 2022, tem a fotinha do Caliban e a Bruxa e depois tem os prints, pra quem não tá entendendo do que eu tô falando. Mas esse aqui eu acho que vai ser uma pegada diferente, talvez seja exatamente o que eu preciso. Obviamente eu não vou conseguir ler tudo, eu acho. Mas eu pensei em dar uma lidinha, assim, começar, porque a minha orientadora comentou que talvez seja interessante, né, pro meu tema. Os grandes temas desse livro aqui, como diz na introdução, são a generificação da opressão,
a manipulação e o controle da história dos saberes, as formas de controle do corpo e da sexualidade das mulheres de ontem e de hoje, entre outros. Aí tem vários temas, né, interessantes aqui, então esse eu comecei também. E do Manuscritos Notáveis eu sigo lendo o capítulo 11, eu tô quase terminando, acho que faltam umas 10 páginas pra terminar. E eu queria terminar, tipo, hoje ou amanhã, pra depois disso tentar focar mais no TCC, né, que eu preciso em algum momento encarar isso. E hoje chegou aqui em casa um pacotinho da Contexto, então acho que num dos primeiros vídeos que eu postei aqui eu tava abrindo um pacotinho da Contexto, então agora voltamos com mais um. Então eu vou abrir aqui junto com vocês. Voltei depois de uma pausa pro almoço, então abrindo o pacotinho aqui. E eu acho que eu não falei muito sobre ontem, mas basicamente eu só trabalhei de tarde e fui no médico que eu precisava ir. E eu tô reassistindo Game of Thrones com meu pai e com a minha irmã, então a gente também viu um episódio. Eu acho que isso foi ontem. E os dois livros que eu escolhi esse mês foram Sem Textos de História Antiga e Porque Gostamos de História. Esse aqui, obviamente, me chamou a atenção por causa do título, né? Eu dei uma olhada na sinopse e eu fiquei interessante, né? Quero saber porque gostamos de história, afinal, eu adoro história, né? E o autor aqui, o Jamie Pinsky, ele foi professor na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, né, sendo um historiador falando, eu gostaria de ouvir, né? Enfim, fiquei curiosa. Então, esse é o primeiro. E o segundo livro, Sem Textos de História Antiga, coincidentemente eu não tinha reparado nisso, mas é o mesmo cara, né? O organizador, o Jamie Pinsky. Sem querer eu pedi 2 livros do mesmo cara, né? Mas aqui eu sei que são textos, né, diferentes, de autores diferentes, acho que ele só organizou. Tipo, os grandes capítulos aqui, que tem, cada um tem vários tópicos, assim, são os grandes, né? Escravismo e justiça social, desde a escravidão no Código de Hammurabi até Tibério Graco, justiça social em Roma. Também tem igualdade social na Atenas Clássica, enfim, tem vários temas ali no meio, né? Aí o segundo ponto é guerras de conquista, tem vários tópicos embaixo. Mitos, hinos e culto, escolha de governante, mudanças políticas, sistemas e órgãos políticos, a educação, a família e a mulher, agrupamentos humanos, perfis, aí tem Teseu, Temístocles, Alcibíades, Filipe, Catão Antigo, Catilina e Calígula, aí tem a propriedade e historiografia, tipo Tucídides explica sua abordagem, Aristóteles, história e poesia, Políbio, método histórico, aí tem Plutarco, Deodoro, Estrabão e Joséfo. Livrinho recheado, né, de textos interessantíssimos, então, obrigada Contexto, eu tô bem feliz. Eu não sei quando é que acaba essa parceria, talvez seja em dezembro ou em janeiro, mas eu amo esse catálogo, sempre tem textos que eu quero conhecer, livros que eu fico super curiosa, então tô bem feliz. Hoje é quinta-feira, eu tenho a reunião do TCC daqui uns 40 minutos. Eu tô um pouco nervosa porque é aquela coisa, né? Eu não sei se eu já devia ter feito alguma coisa, porque eu não fiz. E, enfim, tô meio nervosa, mas depois eu venho aqui contar como é que foi. E outra coisa que ontem eu terminei, né, o capítulo 11 de manuscritos, e daí eu fiz uma coisa de já ver
quantas páginas tem até o final, porque, né, hoje é dia 24 de novembro, e pensando que eu vou ler até o dia 24 de dezembro, que acho que depois eu vou pra praia, e eu não quero levar esse tijolo aqui, então eu quero terminar antes do Natal. Eu já contei mais ou menos, tipo, eu sei que eu não leio ele todos os dias, então eu contei que tá, se tenho 20 dias, por exemplo, pra ler esse livro aqui a partir de hoje, quantas páginas eu tenho que ler por dia, né? Eu fiz essa conta, que é pegar o final do livro, que é 616, a última página, depois do epílogo lá, e subtrair o número da página que eu tô, que é 549. Aí, né, esse resultado vai ser o número de páginas que eu preciso ler, e eu dividi esse número pelo número de dias que eu tenho pra ler, que eu supus 20 dias, porque vai que eu não leio, né, em alguns dias. E aí deu um resultado de mais ou menos 3,5. Então eu sei que se eu ler 4 páginas por dia, eu termino tranquilamente antes do Natal. Então, mesmo ainda sendo novembro, eu acho que eu já vou dar continuidade nesse aqui, porque eu quero finalizar ele logo, pra conseguir focar mais no TCC e terminar os livros que eu tô meio em andamento, assim. Então, isso é sobre como eu organizo as leituras, né? No caso, essa aqui é a única que eu tô fazendo isso, de contar página e tal. Talvez isso eu tenha que fazer também com o TCC, mas enfim, era só pra contar isso aqui. Eu saí agora aqui da reunião e foi tudo de boa, foi muito boa. Eu agora tenho uma base, né, por onde começar, porque eu tava com muito medo, assim, eu não sabia se eu começava olhando as fontes, ou se eu começava tentando escrever alguma coisa, ou se eu começava lendo um monte de coisa. E aí a minha professora me acalmou, assim, falou pra eu tentar já começar a olhar as fontes, então eu vou tentar compartilhar um pouco esse processo aqui. Não vou mostrar minhas fontes agora, porque, né, são entrevistas, então elas estão disponíveis pra consulta, mas eu não quero ficar... Enfim, são pessoas, né? Eu não quero ficar divulgando agora, vou esperar eu terminar e eu vou passar para as pessoas que estão envolvidas, né? Que eu tô analisando as entrevistas, para ver se elas aprovam, né? O uso das entrevistas delas dentro do meu trabalho, do jeito que eu escrever, enfim. Porque tem que ter todo um cuidado quando a gente tá tratando de fontes, que no caso são pessoas, né? Não são objetos, são indivíduos. Então, tem isso. E eu acho que eu vou começar, então... Não hoje, porque agora eu tenho que trabalhar, tô cheia de coisa aqui que eu já tinha que fazer. Mas a partir da semana que vem, talvez desse final de semana, eu já comece a dar uma olhada nas fontes. Mas eu tô com muito medo de ficar procrastinando. Mas é aquela coisa, né? Hoje é dia 24 de novembro e eu tenho que entregar o primeiro capítulo no início de janeiro. Porque, né, vai ter férias agora de... Férias não, recesso de Natal e Ano Novo. E aí, como eu vou estar na praia, eu acho que vai ser muito difícil de fazer alguma coisa lá, né? Então eu teria que pensar que eu tenho que escrever um capítulo ao longo do mês de dezembro, né? Antes do Natal. Então, tô meio nervosa, mas vamos lá, né? Tem que começar de algum jeito e também qualquer coisa eu vou falando com a professora. E é isso aí. Cara, depois da reunião, eu fui completamente inútil. Eu não fiz nada que eu queria fazer, enfim. Não tinha anotado nada, mas eu pensei, vou ficar lendo ou eu vou trabalhar, né? Daí eu adianto o trabalho, não preciso trabalhar de tarde. Eu tô meio agitada por causa do TCC e porque hoje começa a Copa. No caso, não começa o jogo do Brasil, né? Os jogos. Hoje é o primeiro jogo do Brasil e eu acho que eu vou assistir com meu pai mesmo em casa. Ainda tô em isolamento do Covid, né? Então, meio decepcionada que eu meio que gastei amanhã, mas isso acontece também. Eu só fiquei jogada na cama depois da reunião, tipo, pensando sobre isso e daí mexendo no celular, enfim, fui bem inútil nesse quesito. E não li, não tava com cabeça pra ler nada. E agora eu preciso trabalhar, né? No caso, tô com bastante coisa pra fazer. E aí minha ideia é fazer tudo que eu preciso até as 4. Aí vejo o jogo e se ainda tiver coisa pra fazer eu termino depois. E é basicamente isso, né? Então, vamos lá. Tá calor, eu não tô animada, eu tô com sono. Ainda mais agora depois do almoço. E é isso. Tá, então, os últimos dias foram completamente de descanso, assim, por aqui. Acho que eu contei. Agora não me lembro, tá? Então vocês me perdoem se eu repetir alguma coisa. Mas na quinta-feira, que foi o dia que teve jogo, o dia que eu tive a reunião do TCC, já foi um dia que eu não consegui fazer muita coisa, né? Tipo, não consegui ler, não consegui fazer nada do TCC e, tipo, eu pensei, tá, eu vou tirar esse dia pra não fazer nada mesmo, porque nos últimos dias eu já tinha feito bastante, tinha lido bastante e tal. E o TCC eu só pensei, ok, eu vou deixar isso aqui pra semana que vem, porque agora eu ainda tenho tempo, né? Enfim, pelo que eu conversei com a minha professora, eu vou entregar o primeiro capítulo no inicinho de janeiro. Então, tipo, eu ainda tenho todo o mês de dezembro. Então eu não preciso ficar preocupada, né? Mas enfim, como eu procrastino muito, eu fico com receio, né? De deixar pra última hora, mas vai dar tudo certo.
Mas aí o que eu ia contar é que tanto quinta-feira, que foi o dia do jogo, quanto sábado e domingo, eu não fiz quase nada, assim, eu só descansei. Eu acho que esse final de semana eu fiquei mais na horizontal do que na vertical, sabe? Eu tava com meu namorado aqui, a gente só descansou e viu os jogos, enfim. E aí, enfim, era só pra mostrar que no final de semana eu fiz muita coisa, que foi o último vídeo lá que eu tinha feito de vlogzinho, né? Que eu li bastante, eu criei conteúdo, enfim, eu fiz várias coisas. E nesse final de semana agora eu só descansei. E tá tudo bem também, porque a gente precisa descansar. Então isso aqui é pra lembrar de tirar alguns dias pra fazer também o que vocês querem, ou às vezes pra não fazer nada mesmo, porque isso é importante também, porque são esses dias que dão um respiro, né, pra gente ter força pra continuar fazendo as coisas. Então é só pra lembrar isso. E eu não sei se tá dando certo aqui minha trança, que eu não tô olhando no espelho. Tô com os cabelinhos muito estranhos já. Hoje já é dia de lavar o cabelo, né, obviamente. Então ele tá bem feio. E enfim. Então, sábado... Não, vou começar por sexta, né? Então, sexta-feira de noite eu fui num lugar que tinha sinuca, jogar com os meus amigos, e aí foi muito legal, enfim. Dei uma desopilada. E sábado só fiquei com meu namorado, como eu contei. Domingo também. Fiquei então com a minha irmã também. Então foi basicamente isso, eu vi série e eu não li uma página, eu acho. Talvez eu tenha lido 2 páginas do Imoralista, que é o livro que eu tô lendo agora. E é isso. Essa semana eu espero que eu consiga ler mais e que eu consiga começar o TCC, né? Mas esse vídeo aqui eu vou encerrar por aqui, porque já tá bem grande, né? Acho que já teve bastante coisa. E é isso, né? Também semana passada eu não tinha conseguido treinar por causa do Covid. Acho que eu só fui na sexta-feira, então sexta foi o único dia que eu me exercitei. E eu percebo muita diferença, assim, quando eu fico um tempo sem treinar. Eu fico muito mais... Parece que eu fico numa inércia, sabe? Talvez a minha... talvez o fato de eu ter ficado mais parada, não ter feito muita coisa, influenciou nisso também, sabe? Enfim, basicamente isso. Queria agradecer também, aproveitar esse finalzinho aqui de vídeo. Não sei se tem alguém que ainda tá assistindo até essa parte aqui, mas agradecer tanto o pessoal que tá apoiando aqui o canal, quanto as pessoas que estão assistindo, enfim, comentando. Eu fiquei muito feliz com os comentários dos meus últimos vídeos, e o pessoal parece que tá passando por coisas parecidas, ou já passou por coisas assim na faculdade, né? Então é muito bom ver que a gente não tá sozinho nessa, né? E é isso, eu queria agradecer de novo pelo carinho de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.